Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês uma história sobre a minha vida, para que vocês me conheçam um pouquinho melhor e para que vocês entendam os vídeos que virão na sequência. Bom, todos vocês sabem que eu sou professora e que me formei em letras na Universidade do Estado do Mato Grosso. E eu entrei em letras com o objetivo também de me aprofundar numa das minhas grandes paixões, que é a literatura. Então, partindo disso, né, quando eu estava estudando, eu sempre busquei fazer tudo o que fosse possível, tudo que existisse na universidade e que garantisse mais conhecimento sobre literatura, sobre os romances, os contos, as poesias. Então, eu participava de tudo. Inclusive de um grupo de estudos aos sábados, orientado pela querida professora Valnice, que foi minha orientadora depois em todos os meus trabalhos. E nesse grupo, nesses encontros, ela sempre dizia: olha gente, vocês têm que ler, vocês têm que estar na biblioteca, andem pelos corredores, leiam as lombadas, escolham os livros por esse ar da biblioteca, sejam ratinhos de biblioteca. Então, claro que foi o que eu fiz, né? Eu passava muito tempo na biblioteca e aí, num dia, né, logo no primeiro ano, eu passei por uma lombada que me chamou muito a atenção, que é esse livrinho aqui, O Berro do Cordeiro em Nova York. E quando eu vi, eu fiquei já imediatamente muito curiosa, muito instigada a ler. Então foi o que eu fiz nos próximos dias. Rapidamente eu fiz a leitura desse livro e quis saber quem era Teresa Albuet, se ela tinha escrito mais alguma coisa, como era a produção dela, o que ela tinha feito. E aí eu descubro então que é uma autora de Mato Grosso, eu descubro que ela já havia falecido em 2005 e também descubro que ela tinha mais 4 romances publicados. E, para minha tristeza, na biblioteca só havia este daqui. Só havia A Travessia dos Sempre Vivos. Mas, com um pequeno detalhe, quando eu vou procurar no sistema para ver a numeração, o livro tá desaparecido, né? E eu fiquei muito chateada, porque como é que você não lê um livro que se chama A Travessia dos Sempre Vivos? Uma produção de alguém que você ficou encantado. Então eu falei, gente, preciso entender. Fui perguntar para o bibliotecário, que já me conhecia, né? Já tava lá todo dia. E ele falou, olha, o livro ele é muito frágil, né? Ele aqui dá pra gente ver, ele é muito frágilzinho. Ele tá despedaçado, ele tá em processo de reconstrução aí pra ver se a gente recupera. Eu falei, tá, mas o que eu posso fazer? Ele, olha, você pode esperar, porque quando ele voltar pro acervo vai estar disponível no sistema. Eu falei, beleza. Então eu fiquei aí alguns dias, né? Acho que umas 2 semanas, não foi muito tempo, não. Então, usando esse tempo para descobrir quem era a Teresa Albuet. Então, eu descubro que eu tô lendo e querendo conhecer uma autora de Mato Grosso, que nasceu em Várzea Grande, no ano de 1936, estudou letras e jornalismo na Universidade do Rio de Janeiro e foi para os Estados Unidos, casou, teve filhos e faleceu por lá. E descubro também algumas outras coisas bastante legais sobre a vida dela. Ela produziu tudo em português, ela lançou tudo no Brasil. A primeira edição ela sempre fez questão de publicar no Brasil e só posteriormente que essas obras foram então traduzidas e aí a gente teve até premiações internacionais. Bom, o que acontece? Acontece que eu começo a revirar os sebos, porque eu tô inconformada, né? Eu quero saber como assim que eu não consigo? Porque na internet eu não conseguia comprar nada. Eu consegui entrar no sebo virtual e encontrei A Travessia O Berro do Cordeiro. Esse eu comprei facilmente, então já tinha comigo. O restante não existia disponível em lugar nenhum. Então eu comecei a disparar e-mail para as editoras, né? Comecei a tentar entrar em contato. E claro, há 10 anos atrás, estou falando de 2011... não era como é hoje, as coisas não eram tão tecnológicas, tão interligadas, talvez até por ignorância minha, mas foi muito difícil chegar às outras leituras. Então, nesse tempo de 15 dias, eu descubro tudo isso, né? Eu descubro que eu não vou ter tanta facilidade para encontrar as obras e o menino da biblioteca me liga, ele fala, olha, Patrícia, a gente tá com o livro pronto aqui, você quer vir pegar? A gente já reformou. Eu falei, tô indo aí. À noite cheguei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi então ler essa narrativa curta e intrigante
que se tornou a narrativa da minha vida. Eu falei, olha, eu preciso entender o que está acontecendo comigo como leitora, o que está acontecendo nessa narrativa, quem são essas personagens, que é isso, né? Então eu fiz aí mais ou menos umas 5 leituras e comecei a estudar, mas não dá pra gente fazer um estudo, uma pesquisa científica, conhecendo apenas 2 obras. Então eu continuei a procurar esses livros. E o que aconteceu? Num golpe de sorte, uns 6 meses depois, eu consigo o segundo livro, o segundo romance, Chapada da Palma Roxa. Ó, gente, destruído, coitadinho, mas finalmente, então, eu consegui ler 3 obras da Teresa. E aí eu comecei então a fazer algumas pesquisas sobre o porquê do sumiço dessas obras. Descobri que muitos romances do Estado, dos autores do Estado, não estavam mais disponíveis. Descobri uma série de coisas que depois foram parar para minha pesquisa, mas sempre me deixando muito intrigada e muito angustiada sobre esses porquês que pairavam na minha cabeça, tanto na narrativa como historicamente falando. O que acontece? O tempo passou e quase no final do ano aí entra um novo integrante no grupo e aí a gente teve um espaço para falar e eu fiz esse comentário. Falei, olha gente, cheguei já a conseguir mais um livro, mas ainda faltam 2, tá? Expliquei, contei um pouquinho e esse cara, Samuel, ó, queridíssimo, falou assim, olha, eu tenho esses 2 romances, eu tenho os 5 dela. Gente, eu fiquei assim em estado de choque. Falei, cara, e aí, você vai emprestar para eu ler? Ele falou, se você prometer que você vai me devolver, eu te empresto. Então, eu peguei esses romances e eu descubro uma coisa muito, muito louca. Não eram livros como esses que eu mostrei para vocês, eram cópias, olha. Então, eu tenho aqui o último romance, A Dança do Jaguar, e tenho o primeiro romance, Pedra Canga, tá? E cópias... Cópias, não tinha o que fazer. Era a única forma de ler, de conhecer a obra completa da Teresa. E aí, então, eu entendo todo o processo da construção da narrativa, eu ganho subsídios para poder escrever minha monografia, meu trabalho de graduação, e então eu termino a faculdade e já ingresso no mestrado com um projeto para continuar estudando a Teresa. Então eu vou continuar trabalhando com o terceiro romance, que é A Travessia dos Sempre Vivos, mas vou acrescentar a essa pesquisa o primeiro romance, que é Pedra Canga. Então eu vou passar 2 anos pesquisando, trabalhando, desenvolvendo essa pesquisa, e o mestrado se encerra. E aí eu guardei então os meus materiais, tudo, e a minha vida seguiu aí dentro desse mundo de trabalho e boletos a pagar, Vocês sabem como é a vida. Bom, o que acontece no ano de... E a gente tá falando aí de 2016, mais ou menos, tá? Final de 2016. Em 2019, eu tive uma surpresa, algo assim incrível na minha vida, que foi a notícia de que a irmã da Teresa, a Glória Albuez, já havia reeditado as obras e teríamos o lançamento no dia 5 de dezembro em Cuiabá. Eu fiquei louca, Fiquei desesperada, assim, em êxtase, porque era uma coisa que eu almejava muito. Eu sempre quis muito que isso acontecesse, porque sem a possibilidade de você ter um livro nas mãos ou uma versão digital, hoje nesse mundo tão tecnológico, não tem como um autor ser conhecido, não tem como as pessoas lerem Teresa se as obras não existirem. Então, a possibilidade de uma reedição, a possibilidade de livros físicos é incrível. E aí, em 2019, a gente vai até Cuiabá, esse mesmo grupo que me acompanhou aí, para esse lançamento, conheci um pouco mais da história, E então pude realizar o sonho de pegar, olha que lindíssimo esse box, Conexão Teresa Albuez, com as 4 primeiras obras. Olha, chiquérrimo isso, gente. Foi extremamente emocionante. Eu passei mal antes, fiquei mal mesmo, porque eu tava tão nervosa, tão ansiosa, que não coube em mim esse sentimento e foi muita alegria mesmo. Então, a gente tem aqui os 4 livros, Pedra Canga, na ordem, Chapada da Palma Roxa, A Travessia dos Sempre Vivos e O Berro do Cordeiro em Nova York.
A Dança do Jaguar fica de fora desse box porque ele não é ambientado na planície pantaneira, então por isso se chama Conexão Teresa, esse box, porque são as obras que estão ambientadas aqui, certo? Então a gente tem agora a possibilidade de ler, vocês podem comprar o livro pela Amazon ou pelo próprio site da editora Entre Linhas, vocês podem comprar, podem conhecer essas narrativas tão incríveis, né? Então era a realização de um sonho poder pegar essas obras na mão. E aí, gente, como as surpresas elas não terminam, né, tão facilmente, em 2020, no comecinho do ano, a gente teve um lançamento aqui na minha cidade, fui convidada para a mesa de lançamento, conheci a irmã dela pessoalmente, pude saber algumas coisas sobre a vida da Teresa, coisas que eu jamais ia saber só pela internet, né? Fiquei extremamente feliz de saber que existem ainda algumas obras póstumas, né? Já teve a publicação dos contos também, que a gente tem, eu não coloquei aqui nesse momento, mas eu vou falar deles com vocês. Mas ainda existem 4 livros, 4 obras inéditas que serão reeditadas, que serão serão editadas e publicadas conforme era o desejo da Teresa. Então isso no começo de 2020, ainda antes da pandemia. Então depois da pandemia, logo no finalzinho do ano de 2020, eu consigo um recurso da Lei Aldir Blanc para a publicação, para a publicação do meu estudo, da minha dissertação de mestrado, que se chama O Narrador Ancestral de Mato Grosso. Então aqui eu coloco todo o meu estudo, todos os anos de pesquisa, tudo aquilo que eu consegui analisar e compreender sobre esses 2 romances da Teresa Albuez, certo? Então, gente, o vídeo de hoje é um primeiro vídeo de uma sequência, eu vou resenhar tudo o que vocês viram por aqui, os outros também, porque eu quero que esse canal seja um espaço de mostrar a Teresa para o mundo, né? Eu quero que as pessoas saibam quem ela é, eu quero que as pessoas conheçam a narrativa, porque ela foi esquecida por um tempo, assim como outros grandes autores do interior, mas ela é grandiosa, ela é incrivelmente uma escritora sobre o ser, sobre as angústias do ser. Então ela não é uma escritora regional como muitos disseram, ela não é menor, a produção dela não é inferior por isso, muito pelo contrário, essa coisa do regional que torna esse ser universal. Então eu quero conversar sobre isso com vocês nos próximos vídeos e eu quero muito que a Teresa chegue até vocês. Então a minha dica, minha história, hoje não é uma dica, não é uma resenha, mas é o começo de grandes resenhas, é isso, tá? Espero que vocês tenham ficado curiosos com esses títulos tão peculiares e que a gente se encontre nas páginas da Teresa em breve. Até mais, pessoal!